Essa palavra é para você que de repente está aí muito ansioso, está com medo, está de repente com uma decisão para tomar e não sabe nem o que fazer. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão na presença de Deus. E antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido muito importante. Não saia desse vídeo nos próximos minutos. Talvez o seu dia ele tenha sido bem difícil. Talvez você esteja carregando grandes preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja de repente sorrindo para as pessoas, mas por dentro você está lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra o desânimo. Mas eu acredito que Deus trouxe você até aqui porque Ele deseja falar ao seu coração. E no final desse vídeo nós vamos fazer uma oração especial para você. Então fica comigo até o final, eu creio que Deus vai falar com você. Agora então, respira fundo, acalma o seu coração, fica tranquilo e permita que essa mensagem ela alcance lá no fundo da sua alma. Sabe, gente, muitas vezes quando a noite chega e o silêncio começa a aumentar os nossos pensamentos. Durante o dia a gente está sempre ocupado, daí não vem aqueles pensamentos. Estamos trabalhando, temos muitas responsabilidades, temos compromissos, mas quando tudo fica quieto, a gente começa a ouvir as preocupações na nossa mente. A gente começa a pensar nos nossos problemas, pensar naquela conta que vai vencer ou que já venceu. A gente começa a pensar na nossa família. Pensamos nas situações que ainda nem foram muitas vezes resolvidas. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas se sentem sozinhas. A solidão é algo muito sério. Mas eu quero que você saiba somente de uma coisa. Você que está me escutando agora não está sozinho. Mesmo agora, Deus, Ele está aí com você. Talvez você não consiga enxergá-lo, vê-lo, tocá-lo. Talvez você não consiga sentir a sua presença da maneira que você gostaria. Mas Deus, Ele continua aí do seu lado. A Bíblia, ela nos mostra que Deus, Ele nunca abandona os seus filhos. Existem momentos em que a gente não entende o que está acontecendo naquela situação. Existem momentos em que parece que as nossas orações, elas não estão sendo literalmente respondidas. Mas sabe, gente, isso não significa que Deus, Ele não ouviu a nossa oração. Deus, Ele escuta cada oração e Ele vê cada lágrima também. Deus conhece cada preocupação que está escondida muitas vezes lá no fundo do nosso coração. Talvez hoje você esteja muito preocupado com a sua família. Talvez você esteja preocupado com a sua saúde, está passando por um problema de saúde. Talvez você esteja preocupado com o seu futuro, como que vai ser. Ou talvez exista uma luta que somente você e Deus conhece. Mas a palavra do Senhor nos lembra que podemos entregar todas as nossas preocupações a Ele. Porque Ele tem cuidado de nós, a palavra de Deus fala. Que promessa maravilhosa! Deus, Ele quer cuidar de você. Pense nisso por alguns segundos junto comigo. O Criador dos céus e da terra conhece o seu nome. Ele conhece a sua história. Ele conhece as suas dores. Ele conhece aquele sonho que está lá enterrado, lá no fundo do buraco. E Ele continua cuidando de você. Mesmo quando você, muitas vezes, não se sente cuidado por Ele. Mesmo quando tudo parece estar
confuso. Mesmo quando as respostas elas demoram para chegar, Deus, Ele continua trabalhando ao seu favor. Muitas vezes a gente quer entender tudo, a gente quer resposta, a gente quer saber quando a nossa bênção vai chegar. Queremos saber quando a situação vai mudar. A gente quer saber quando aquela porta vai se abrir. Mas a fé, ela não funciona desse jeito. Ela não é baseada no que a gente vê. A fé, ela funciona baseada em quem Deus é. E Deus, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando o cenário está literalmente impossível, mesmo quando os nossos recursos eles parecem insuficientes para a gente se manter naquele mês, mesmo quando as circunstâncias elas estão dizendo tudo ao contrário, Deus, Ele continua sendo Deus. Talvez você que está aí enfrentando uma grande batalha que parece grande demais, mas eu quero te lembrar de algo. Não existe problema maior que o poder de Deus. Não existe luta maior que a mão poderosa de Deus. Não existe tempestade que Deus não possa impedir. Se você que está ouvindo essa mensagem, agora eu quero que você receba essa palavra. Não desista, não desista, não desista agora. Não pare de orar, não pare de orar. Não pare de acreditar no seu milagre, porque a bênção de Deus às vezes está logo ali na frente, porque Deus ele está escrevendo a sua história, e a sua história ela não termina num capítulo de dor, ela termina num capítulo de vitória. A história não termina somente com lágrimas, a história não termina só com espera, só esperando. Deus, Ele ainda está trabalhando. Às vezes a gente pensa que Deus está atrasado, mas Deus Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Ele age no tempo certo, no momento certo, de maneira certa. Sabe, gente, quando a gente começa a olhar para trás, a gente percebe que Deus ele estava cuidando de tudo o tempo todo. Talvez hoje você não consiga enxergar a mão de Deus cuidando de você, mas um dia você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui para você. Um dia você vai olhar para trás e você vai perceber que Deus estava sustentando você. Cada passo que você dava, Deus estava ali do seu lado. Aqueles momentos difíceis que você estava vivendo, Deus estava ali. Aqueles dias escuros, Deus estava ali. Naquelas noites que você chorou sozinho, Ele estava ali. Ele continua ali. Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele continua do seu lado. E agora eu quero te falar algo especialmente para aquela pessoa que está cansada. Você que se sente que já fez de tudo. Você que está lutando há muito tempo. Essa palavra é para você. Você que já pensou em desistir. Eu vou desistir, vou largar tudo. Escute isso com atenção. O seu cansaço, ele não é maior que a força que Deus pode derramar agora sobre você. Sua dor não é maior que o consolo que Deus pode trazer agora para você. O seu problema ele também não é maior que o milagre que Deus pode realizar. Então, continue, meu amigo. Continue, minha amiga. Continue caminhando, mesmo que seja devagarinho. Continue acreditando, mesmo que pareça tudo estar muito difícil. Continue orando, buscando a Deus, mesmo quando as palavras lhe faltarem, que você não conseguir falar, porque Deus, Ele ouve até mesmo as orações feitas em silêncio.
Agora eu quero que você feche os seus olhos, você que está aí do outro lado. E vamos falar um pouquinho com Deus. Vamos colocar diante dele tudo aquilo que está nos afligindo. Pai amado, obrigada por este momento, Pai, tão precioso que é o momento de nós estarmos contigo. Obrigado porque o Senhor conhece cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor conhece, Deus, as lágrimas que são muitas vezes derrubadas sozinhos. O Senhor conhece, Deus, todas as preocupações. O Senhor conhece as lutas que essas pessoas enfrentam. Pai, visita agora cada coração, Deus. Leve embora, Deus, em nome de Jesus, toda a ansiedade. Leve embora todo o medo, Pai. Leve embora toda a angústia, Deus. E que a tua paz entre nessa casa. E que a tua presença, Deus, alcance estas famílias, Pai. E que teu amor, Jesus, envolva cada pessoa que está assistindo essa live agora, Pai. Em nome de Jesus, abraça, Deus, abraça cada pessoa que está cansado, que está com a mente cansada, Pai. Abençoe os seus sonhos, abençoe os seus projetos, Deus. Abençoe a sua família, Deus. E que toda preocupação seja agora entregue, Deus, nas tuas mãos. E que toda tristeza seja substituída por esperança e que toda aflição seja, em nome de Jesus, substituída por confiança, Pai. Senhor, fortalece quem está cansado, levanta, Deus, quem está abatido, Pai, e renova quem está sem força. Nós entregamos, Pai, este momento nas tuas mãos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que está passando por uma grande luta. Essa palavra vai ao encontro do seu coração, eu creio, em nome de Jesus. E não se esqueça, Deus, Ele é contigo, Ele é com a tua casa.